Meu nome é Hugo, sou da Turma da Árvore, não é Casa da Árvore. E eu queria primeiro agradecer a GS1 por estar falando sobre sustentabilidade com empreendedores. É o melhor ambiente para a gente conversar sobre isso. E, basicamente, eu vou fazer aqui uma rápida introdução. Eu tenho 53 anos, sou arquiteto de formação, fiz algumas especializações na área de marketing, na área de logística, e trabalhei como executivo de empresas durante 27 anos, fazendo cargos de administração. E, em 2013, no dia 9 de dezembro, no meu aniversário, eu recebi um diagnóstico de um câncer muito agressivo. E, basicamente, de 2013 a 2018, eu fiquei ocupado com duas coisas: tentar sobreviver e pagar as contas dos médicos, hospitais, essas coisas. Mas, em 2018, em janeiro de 2018, eu recebi alta, né? E aí o meu médico, Dr. Miguel Srouch, um santo homem, deu a notícia, e eu me lembro de ter feito uma pergunta bastante filosófica, porque eu perdi um rim, né, nesse tratamento. Eu perguntei para ele, ele falou assim: vida que segue, está curado? Eu disse: mas vou poder tomar cervejinha? Ele disse: tranquilo. Eu disse: bom, então está tudo resolvido, não é? Mas, quando acontecem essas coisas na vida da gente, você começa a fazer um certo balanço, né? O que você vai fazer da vida? Como é que você vai ganhar dinheiro? O que aconteceu? O que você fez até então? Bom, e eu estava num jantar com um grande amigo meu, irmão, que hoje é meu sócio, que também era remissivo de câncer, no caso dele, câncer de intestino, e a gente está fazendo esse tipo de questionamento no jantar, e a gente começou a conversar. Pô, cara, o que valeu até agora? Foi bom? O que aconteceu? Né? E aí a gente disse: ó, eu preciso me reinventar, eu preciso arranjar algo profissionalmente para fazer, como pessoa também. E eu não sei se era a segunda ou terceira garrafa de vinho, mas ele falou um negócio que, para mim, fez todo sentido na hora. Disse: cara, vamos plantar árvore. Do nada. Eu disse: sabe, boa ideia. Primeiro, porque é o seguinte, tudo que eu fiz até então, eu estava brincando aqui, que nós estávamos conversando, eu arranjava 50% de amigos e 50% de inimigos, porque você tem o concorrente, você tem o cara do governo e tal, e eu nunca ouvi falar mal de quem planta árvore, né? Quem planta árvore sempre é muito bem recebido, faz muitos amigos e tal. Então, eu acho que não é esse. Então, a gente começou a desenhar, e era um jantar, e, no dia seguinte, eu tinha um almoço com um grande mestre, amigo também, que é o Maurício de Souza, uma pessoa que eu admiro muito, muitos anos, porque ele conseguiu não fazer uma obra maravilhosa para o Brasil, mas ele conseguiu ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu converso sempre que posso, sempre que a agenda dele é ocupadíssima, ele não está viajando pelo mundo, poder estar próximo dele, eu estou, e eu disse assim: eu vou falar com ele dessa ideia de negócio de plantar árvore. Se ele disser que é boa ideia, eu vou continuar. Falei para esse amigo meu, que hoje é meu sócio. E, durante o almoço, eu contei a história, e o Maurício disse assim: estou emocionado, eu sempre quis fazer isso. Disse: bom, então deve ser bom. E ele, de pronto, disse o seguinte: ó, se você inventar essa moda, o Chico Bento vai ser o mascote da Turma da Árvore. Eu disse: bom, então está feito. E foi aí que a gente começou. Nós somos um grupo de 17 empresários, nós criamos um ambiente, um microsistema de negócios voltados para a sustentabilidade. Basicamente isso. Então, não existe muito cargo, quase nenhum. Ninguém é nada lá, todos nós somos parte da turma, né? A gente fala isso. Inclusive, o nome Turma da Árvore foi inspiração do Maurício, porque tem a Turma da Mônica, a Turma do Cebolinha, a Turma do Chico Bento, ele botou a Turma da Árvore. E o que a gente trabalha, basicamente? Nosso negócio: compensar e equilibrar os prejuízos causados ao meio ambiente por atividades essenciais, né? A gente está na seguinte situação: nós produzimos, nós compramos, nós vendemos, e, para tudo isso, nós poluímos. Não tem como, né?
Então, a gente minimiza com tecnologia, a gente diminui. Eu estava vendo os painéis aqui sobre e-commerce, que é um negócio maravilhoso, mas tem sempre a questão do transporte, que não tem como. A hora que aquele objeto for dissolvido aqui e aparecer lá, que nem no da Guerra das Estrelas, né, que tinha, vai ser maravilhoso. Mas, enquanto isso, para se fazer o transporte, se polui demais. Qualquer atividade. Mas, quando a gente está falando com empreendedores, e empreendedores estão preocupados em mitigar isso, aparece uma oportunidade de negócio. Não só para quem só mexe com isso, como eu, mas para qualquer atividade. Eu falava aqui com o Fernando, disse assim, hoje é diferencial falar de sustentabilidade. Daqui a uns tempos vai ser obrigação. Como foi, que é mais velhinho aí, quando apareceram as tecnologias, a informática, como foi a onda do marketing, né? Agora vai ser sustentabilidade. Então, é muito importante que os senhores comecem a pensar seriamente sobre isso. E o que é ser sustentável? É muito simples, tem N definições. Para nós, é o seguinte, para a gente desenvolver as nossas atividades, nós vamos consumir recursos, vamos consumir coisas da natureza, mas nós temos a obrigação, no final do dia, entregar um planeta melhor para quem vai nos suceder. E isso é possível. Hoje nós temos tecnologia, temos capacidade e dinheiro para dar com pau. Eu vou contar alguns exemplos. Eu nunca imaginei, se eu tivesse noção do que é esse mundo, eu já tinha saído há 15, 20 anos e trabalhado com sustentabilidade. Existe muito dinheiro no mundo. Então, basicamente, ser sustentável é, no final do dia, deixar um planeta melhor para os filhos e assim por diante. Nós, quando pegamos um projeto, nós levamos em consideração, é muito conhecido esse pilar, né, esses 3 pilares. Todo projeto tem que ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Nós incorporamos o culturalmente aceito, porque o Brasil mesmo é uma nação que algo que é muito bem visto no Sul pode não ser visto lá no Norte e vice-versa. Mas, quando a gente consegue desenvolver um projeto que ele atende isso, que ele é suportável, correto e viável, a gente considera um projeto sustentável, né? E o legal é que esse discurso, eu acho que tinha que ser no PowerPoint isso aqui, mas tudo bem. Sustentável é uma coisa que está havendo uma mobilização mundial. Em 2018, 150 mandatários de países se reuniram e eles criaram um compromisso para 2030, que está aqui, que o Brasil assinou, que nós teríamos que plantar, no mínimo, 8 bilhões de árvores, e, dentre outras coisas. Pergunta quanto que nós plantamos até agora? Inclusive, nós estamos tirando bastante. Mas foram criadas as 17 ODS, que todo mundo já ouviu falar, né? E o que as empresas estão buscando? Se alinhar a isso, não por nada, porque senão elas vão estar fora dos negócios, né? Muitos importadores na Europa, em outros países, já fazem essa pergunta. Você atende quais ODS da ONU, né? E isso é muito legal que está acontecendo, né? Bom, como que é o nosso modelo de negócio? Pode subir um pouquinho mais? Nós, basicamente, temos 4 raízes que a gente considera, né? Nós temos um conselho que aprova os novos negócios, resultam em diversos frutos, que eu vou explicar, mas essas 4 raízes é o nosso karma, que é o seguinte, nada do que a gente faz lá não pode estar relacionado a uma causa sustentável. Então, todos os nossos projetos têm que ter esse ponto, essa raiz para sustentar. Nós levamos muito em consideração o que a gente chama de catalisadores, que são, no caso, os catalisadores são os empresários, os empreendedores que pegam esses projetos à unha e fazem acontecer. Nós trabalhamos quase que como um apoio a isso. Uma terceira raiz, a gente aprendeu da pior maneira possível, é que nada disso funciona se você não tiver planilhado uma linha de financiamento. Então, só para citar o exemplo, a primeira apresentação que eu fiz numa grande agente financeiro brasileiro, eu fui recebido da seguinte forma, uma mesa de reunião com diretores, tudo bem, seja bem-vindo. Se você veio aqui para tirar foto de foca e alisar a cabeça de pinguim, pode dar meia volta, porque o nosso negócio aqui é ganhar dinheiro.
Aí eu aprendi que é o seguinte, realmente tem muito discurso sobre projeto de sustentabilidade, mas esse viés, como ele vai ser pago e qual é o retorno para quem está dispondo a grana para aquele projeto, é fundamental. Não se coloca projetos de sustentabilidade na mesa sem se ter definido. E sem se ter também controlado essa linha de crédito de maneira muito rigorosa. Por quê? Infelizmente, nesses últimos anos, apareceu de tudo no mundo em relação a se trabalhar com isso e muito dinheiro. Não sou contra ONGs, não sou contra nada disso, são muito importantes, mas a grande maioria, infelizmente, se apropriou do dinheiro e não entregou algo, e isso pegou muito mal. Então, tem que se levar muito em consideração isso aí. E, para nós, é muito importante esse quarta raiz, que são os multiplicadores. Nós não fazemos nada que não gere um conteúdo, e esse conteúdo possa multiplicar para alterar a visão de mundo das pessoas. E, nisso, o Maurício Souza nos ajuda muito, porque a experiência dele é geração de conteúdo, e foi nisso aí que a gente se fiou para começar os projetos. Né? Pode passar para mim? Ops. Eu peço desculpas, mas acho que tinha que ser a versão em PowerPoint. Nós temos toda uma infraestrutura que foi criada, a nossa sede é em Santa Catarina, temos uma fazenda lá e um viveiro que produz 7,2 milhões de mudas por ano, tem essa capacidade, mas em alguns projetos nossos nós levamos isso, ele é todo monitorado, tem um sistema de rastreamento de árvores com drones que possibilita dizer se a árvore vai morrer, se ela tá se desenvolvendo bem, né? E isso é fundamental para dar suporte aos nossos projetos. Eu vou contar alguns cases para vocês verem na prática como que a gente atua e como que isso pode ser feito. Pelo menos ninguém dorme, né? Aí, eu vou pegar um case aqui que está na mesa, né? A NTU é a associação de todas as empresas de transporte urbanos do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o que é esse sistema? São 1.800 empresas que rodam 195 milhões de quilômetros por mês, somados. E é uma atividade essencial ao Brasil, não tem como viver, viver sem, porque nós não temos metrô, não temos capacidade de transportar essa quantidade de gente, se não for por ônibus urbano. E desenvolver o ônibus brasileiro é um dos melhores do mundo. Nós temos tecnologias, temos o ônibus a álcool, temos o ônibus elétrico, mas a grande maioria solta muito gás carbônico na atmosfera, um negócio absurdo a quantidade, e eles estão fazendo muito, ainda é muito melhor que andar de carro. Um ônibus, per capita, polui 8 vezes menos que um carro, e 27 vezes menos que uma moto. Mas, se vocês multiplicarem aquela quantidade de quilômetros por 2,6 quilos de CO2 emitidos cada litro, alguns dizem 3,2, outros 2,6, porque depende do processo de extração do diesel até ele chegar na bomba e ser queimado, vocês imaginem a quantidade de CO2 por mês, por dia, que é lançado na atmosfera por essa atividade. Então, nós começamos a desenvolver um projeto lá, em que a gente vai fazer o cálculo das toneladas emitidas e vamos plantar árvores para neutralizar essa mesma quantidade. A árvore é uma espécie de esponja de carbono na atmosfera. Ela captura 13,6 quilos por ano, cada árvore, em toda a sua fase de crescimento. Então, é o jeito mais barato, mais ecológico e mais bacana de você neutralizar as emissões. Esse projeto pretende... Depois, como que ele vai funcionar? O cliente, o usuário, qualquer um vai poder acessar o site da NTU, vai interagir com o programa e, basicamente, lá ele vai saber a quantidade de quilometragem que foi percorrida pelos ônibus, a quantidade de CO2 emitido, né? Vai ter outras informações e quantos quilos deveriam ser neutralizados. A turma da árvore transforma isso em plantio de árvores e vai plantar as árvores, né?
tem um selo, os ônibus vão usar esse selo, e o legal, que é o seguinte, vão poder interagir. É uma parceria que a gente está fazendo com a GS1. Então, nesse selo, tem um código. Esse código, através do aplicativo da NTU e através de um projeto que eu acho que vocês devem conhecer, da GS1, que é o Código Verde. Quem não conhece, acesse, que é maravilhoso. É feito em parceria com a Votorantim, no Legado das Águas. Essa tecnologia foi desenvolvida para poder rastrear da semente à árvore que estiver na mata, qual é a origem dela, quando foi plantado. É um negócio fantástico. A gente está absorvendo essa tecnologia, incorporando na NTU. Então, basicamente, o que queremos é que o usuário de ônibus, com o seu aplicativo da NTU, chegue lá nesse selo e diz assim, bom, esse ônibus percorreu 1.500 quilômetros esse mês, não se preocupe, porque foram plantadas tantas árvores para neutralizar a emissão de carbono resultante disso aí. Mas aí nós teríamos um problema. Basicamente, para começar, para empatar, nós levaríamos 10 anos plantando 600 mil árvores por mês. Vocês imaginam o que é isso? É um dos maiores cases de plantio de árvores do mundo. E nós teríamos um problema com as terras. Então, só para exemplificar como a gente trabalha. Nós descobrimos que aqui em São Paulo, por exemplo, tem o programa Etanol Mais Verde. Os produtores de cana do interior de São Paulo, eles, em média, têm 100 hectares de terra, e eles agora são obrigados, por lei, reservar 20% dessa área para plantio de árvores. Árvores nativas em nascentes e APPs, áreas de proteção permanente, e pode plantar o resto de floresta, né, de reflorestamento. Ocorre que o produtor de cana, ele tinha 100 hectares, ganhava 100 alguma coisa. Agora, a usina diz, não, eu só vou alugar, só vou arrendar 80 hectares, porque 20 você tem que plantar árvore. Então, o que aconteceu na prática? Ele diminuiu a receita dele em 20% e aumentou a despesa algo em torno de R$27 mil por hectare para plantar árvore. Resumindo, ninguém plantou árvore nenhuma, porque o cara já está meio quebrado, é um negócio. E aí o governo começou, você já está passou 3, 4, 5 anos, você não plantou árvore, multa. Então, o que a gente fez? Conversou com esse pessoal, só com 2 associações, e numa única rodada, num único roadshow, a gente conseguiu de 50 a 60 mil hectares de terra para fazer o plantio. Então, resumindo assim, que eu acho que é um exemplo típico de como é possível ganhar dinheiro com sustentabilidade, fazendo bem e de uma maneira muito simples. Os ônibus poluíam, emitiam CO2, a gente propôs plantar árvore, não tínhamos a terra, fomos atrás da terra disponível, tanto o pessoal do Etanol Verde quer fazer estátua para a gente, como o pessoal da NTU vai melhorar muito a imagem dos ônibus com uma campanha dessa, que vai ser lançada no congresso deles agora, o mês que vem, e provavelmente em janeiro do ano que vem vocês vão ver os ônibus com esses selinhos, né? Tecnologia, boa vontade, inovação e muita simplicidade. Mas o impacto que um projeto desse causa ao planeta, nós pesquisamos e não conseguimos nenhum projeto da iniciativa privada com plantio de 600 mil árvores por mês. Então, é uma coisa que a gente está muito animado. Um outro case de como a gente atua, não sei se vocês sabem, quando você planta árvore para neutralização, a árvore, você tem que, é um ser vivo, né? Então você tem que dizer, depois que ela morre, o que você vai fazer com a madeira. Por quê? Se ela ficar lá na natureza, ela devolve todo o CO2 que ela capturou durante a existência dela de volta para a atmosfera. Se for usado para lenha, devolve em 2, 3 minutos. Esse churrasquinho que a gente faz é o quê? Queima de carbono com carvão e está devolvendo tudo de volta, né? Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que dizer o que eu vou fazer com isso. E uma das preocupações que a gente tinha, porque vai gerar muita celulose, muita coisa, foi um desafio que nos foi passado pela Seara. Eles são hoje os maiores produtores de proteína do mundo, a JBS, eles fazem parte da JBS, é um grupo monstruoso, e eles têm problemas. Eles imaginam que daqui 3 anos eles possam lançar
a seguinte campanha: a primeira empresa do mundo a utilizar embalagens sustentáveis. Então, um dos nossos associados, ele tinha uma resina vegetal e, basicamente, a gente conseguiu desenvolver, patentear, aqui em Portugal, uma embalagem feita de polpa de celulose virgem, ou seja, árvore, com uma resina vegetal 100% biodegradável, de tal forma que, se a tartaruga comer isso, só vai engordar. Não vai fazer mal nenhum. Como que está esse projeto? Como a gente assinou um contrato de exclusividade aqui no Brasil, nós inventamos de estar contando aqui, inventamos de ir para Portugal. Lá em Portugal, o discurso está tão forte que, em pelo menos 70 dias, nos foi disponibilizado na cidade de Belmonte um terreno, uma linha de crédito, menos de 2% ao ano, 10 milhões de euros para construir a fábrica e, daqui a um ano, começar a produzir. 2 anos de carência, nos foi dada a cidadania portuguesa e a patente, que nós fizemos o requerimento aqui no Brasil há 1 ano e só temos um protocolo, saiu em 4 dias lá. Então, é mais um exemplo que o mundo espera de vocês, empreendedores. Eles não só esperam, eles estão dando todas as oportunidades, dinheiro, tudo para que vocês olhem com mais seriedade para essa área, né? Infelizmente, nós demos os 2 passinhos para trás aqui no Brasil, nós estávamos muito adiantados agora, mas não tem como, essa é uma avalanche que vai chegar no Brasil. Não tem como. Fora do Brasil é muito sério. Cidades como Nova York proibiram simplesmente usar o isopor como embalagem de alimento. Só que não tem tecnologia. A gente está muito esperançoso com isso aqui, mas não existe uma tecnologia segura, reciclável, biodegradável, compostável de embalagem de alimentos, Fernando, que da área de alimentos, que dê conta. Mas eles estão proibindo de se virem. Vão atrás, né? Aqui na minha cidade não vai ter mais isopor. Então, olha que desafio e que oportunidade que a gente está tendo, né? Essa embalagem ela vai ao forno a 240 graus por 30 minutos ou no micro-ondas por 20 minutos e não acontece nada com ela, graças a essa barreira vegetal que a gente fez. Nós vamos muito atrás de problemas. A gente, quando montou a Turma da Árvore, nós descobrimos que bater lá na Natura... tem alguém da Natura aqui? Mas a Natura vai dar aula para a gente. Ela faz isso desde o dia que ela nasceu. O negócio dela é sustentabilidade, ela só se vende em sustentabilidade. Diz, pô, não vai dar muito certo a gente ir lá. Que discurso a gente vai falar com eles lá, né? Daí alguém, um dos 17 doidos lá, falou assim, pô, vão atrás de problemas. E deu super certo. Então, a gente fica estudando aonde tem problema de embalagem, problema de... E um dos grandes problemas que o Brasil está passando agora, não sei se vocês têm familiaridade com alguma coisa fora que saiu na TV, mas a Vale, a BHP e a Samarco tinham uma barragem lá em Mariana. Aliás, são 3 barragens. Uma com 370 milhões de toneladas, uma com 70 e uma com 50 milhões de toneladas. A pequenininha de 50 rompeu, e as 2 que estão acima delas estão ali. Isso resultou em alguns milhões de toneladas de rejeito. Esse rejeito é terra que extraiu minério com cerca de 30 e poucos metais pesados. Esses metais pesados é o seguinte, a árvorezinha começa a botar a raiz ali, a soda vem e mata ela. Olha que desafio. Mas que oportunidade. A gente pegou aquela resina da embalagem, fizemos uns casulões, que é isso aqui, impregnado da resina. Ali, 50 centímetros de rejeito o solo, né? Tem lugar que é 5 metros. Mas ele tem 70 e poucos centímetros, ele tem todos os nutrientes para a árvore ficar de 2 a 3 anos vivendo do casulo. Esse casulo vai se decompor. Sumiu meu casulo. Esse casulo vai se decompor. Você vê como é que ele decompõe rápido. Mas, com isso, a gente ultrapassa a parte do solo e a árvore tem 3 a 4 anos de chance. É o tempo que eles precisam para a bioengenharia deles desenvolver uma solução para o rejeito, porque tirar não deu certo.
assessor numa cidade lá, vocês viram que eles destruíram a cidade tirando o rejeito. São 1.200 quilômetros na beira do Rio Doce, que está totalmente destruído. Então, nós estamos lá com esse projeto, são 700 árvores em laboratório, que estão sendo estudadas, já está há 6 meses, e, incrivelmente, veio pessoas da Alemanha com o projeto, o único, acabou o tempo, o único que deu certo foi esse. Bom, eu só vou passar rapidamente mais um. Esse aqui é a utilização das casas para construção, a utilização da madeira para construção de casas para índios. Nós temos 270 aldeias totalmente devastadas no Brasil, e o maior problema é a habitação. Então, é uma maneira que a gente tem de plantar árvore também, que não tem árvore, gera crédito de carbono, as instituições compram o crédito de carbono e financiam as casas para os índios. É outro projeto nosso. E, para finalizar, se eu conseguir... Bom, para finalizar, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, todas as empresas aqui estão convidadas, é só um exemplo. Nós agora, por exemplo, 2019, o Dia Mundial do Liquidim, no Brasil, que eles têm no mundo todo, mas o Dia de Sustentabilidade foi um evento que a gente gosta muito de fazer. Foi na empresa, fizemos uma palestra, conversamos e depois saímos e plantamos. Cada funcionário do Liquidim plantou uma árvore, tem lá, se vocês quiserem visitar, no Cândido Portinari, tem uma árvore para chamar de sua. Então, qualquer empresa pode ter isso aqui parece pouco, mas se juntar só nesse auditório aqui, quantas árvores a gente consegue, né? Bom, a mensagem que eu gostaria de passar, só para finalizar, é o seguinte: temos muita oportunidade, é um assunto que está na mesa, tem dinheiro para isso e muito percebido, eu vi aqui o pessoal que entende de mídias e tal, muito percebido pelo público consumidor. Você hoje falar que a sua empresa tem algum projeto, tem que mostrar, tem que dar autenticidade. É um grande diferencial para os negócios. Então, espero que apareçam muitas turmas das árvores aí e se quiserem, de alguma forma, conhecer mais, eu estou aqui à disposição de vocês. Mas é isso. Desculpa pelos slides aqui.